Olha, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro afirmou em entrevista nos Estados Unidos que pretende ir às últimas consequências para retirar o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Ele chamou Moraes de psicopata, mafioso e bandido e disse que o Brasil vive uma ditadura. O Eduardo acusou o ministro de usar o cargo para influenciar decisões do Congresso e defendeu sanções contra a sua esposa por suposto enriquecimento ilícito. O parlamentar que se considera o conselheiro informal na gestão Trump afirmou que Hugo Mota e Davi Alcolumbre estão no radar dos Estados Unidos e podem sofrer sanções se não pautarem o impeachment de Moraes e a anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro. E aí, Clécio? Então, primeiro é muito ruim, né, ouvir isto de um deputado que foi eleito aí já pela segunda vez, eu acredito. Seu pai foi eleito, a família toda eleita, a família toda veio para a política e agora com palavras violentas, palavras chulas, para agredir, para atacar o nosso Estado Democrático de Direito, para atacar as instituições, atacar o ministro, é atacar as instituições. Então, são palavras chulas, é um pessoal que veio da milícia. Foi um jornal ali, né, pelo jeito ali que ele estava dando entrevista. Na verdade, esse pessoal veio, né, da milícia do Rio de Janeiro. São criminosos, eles coabitavam com o crime. Bolsonaro defendeu, inclusive, a criação de milícia. Milícias é o quê? São militares ou gente que você traz para o armamento fora do Estado, fora de um regramento. Então, eles defendiam a milícia, sempre defendeu essa verbalização violenta. Então, usa palavras chulas contra os seus adversários. E agora vem para esse vale tudo, está esticando a corda. E, felizmente, parece que o processo vai dar mais um passo. Parece que agora vão pautar já esses julgamentos agora para setembro. Então, se a corda está esticando, eu penso que o STF, a Justiça Brasileira, tem que agir, porque para golpista, se você não colocar na cadeia, não fazer o que tem que ser feito, cumprir a lei, deixar essa impunidade se alongando, as pessoas vão, inclusive, esquecendo, porque o ser humano, ele é sempre complacente, ele sempre perdoa. Então, já temos aí passado 2 anos e meio dessa tentativa de golpe, de morte de pessoas, e as pessoas vão esquecendo o malefício que foi feito por essa família contra o povo brasileiro. Então não podemos deixar se alongar, porque no futuro, como a história mesmo já contou para nós, brasileiros, uma república que sempre passou por golpes de 25 em 30 anos, o Brasil sofreu golpes. Agora sofreu a sua tentativa de golpe depois de 30 anos da Constituição Federal. E agora, se a gente não punir, a gente daqui 2, 3 anos pode sofrer um golpe. E isso vai ser desastroso para o povo brasileiro. Se a gente já tem palavras violentas agora, palavras chulas contra o ministro do STF, pensa um golpe de Estado, o que vai acontecer com o nosso povo brasileiro. Pedro, obrigada, Cleiton. Hoje é lamentável que a nossa mídia, as universidades hoje não consigam fazer uma discussão séria sobre o que acontece no nosso país. Nós temos uma estrutura política ali do nosso legislativo, do executivo, principalmente da formação do nosso judiciário, que são extremamente questionáveis, né? O STF interferindo o tempo todo, o STF com posicionamentos, posições, decisões políticas que deixam de lado a nossa jurisdição, a nossa Constituição. Essa semana nós nos deparamos com os ministros do STF recebendo influenciadores para melhorar a visibilidade da Suprema Corte no Brasil, quando na verdade eles são juízes, eles não precisam de visibilidade, eles não precisam ser vistos, eles só precisam decidir. E a nossa opinião, a opinião da população brasileira deveria ser apenas nas decisões que esses ministros tomam e não nas suas ações, nas suas falas, nos seus posicionamentos políticos. Isso é lamentável. Então, quando alguém senta com países sérios como os Estados Unidos e demonstram isso, mostram o que está acontecendo no nosso país, como, por exemplo, é simples. É só você comentar com qualquer pessoa de que o ministro indicado era advogado do presidente. Isso é parcial ou isso é imparcial em uma eventual decisão, em uma eventual posição?
sobre as ações do executivo ou não. Então isso já mostra, já descredibiliza o Brasil. E os Estados Unidos, por uma questão cultural, sempre privilegiou, enalteceu estados que são democráticos, que seguem essa estrutura. Então hoje nós temos ministro da Suprema Corte com superpoderes incontroláveis, sem revisões, tomando ações políticas. E nós precisamos tomar cuidado, sim. Nós temos um distanciamento hoje da Venezuela? Temos, e é gigantesco. Mas na Venezuela, tudo aconteceu com a Suprema Corte. A Suprema Corte que decidiu afastar o parlamento. Então, nós precisamos ter, sim, esse cuidado. Eu quero mandar um abraço aqui para o Rodrigo Ribeiro Pereira, mandando bom dia aqui para a gente. O Gilmar Pagotto também mandando mensagem. Luiz César, pessoal aqui no nosso canal no YouTube. Lucimar, o Renato Prates, mandando mensagem. Obrigada pela participação de vocês aqui. Pode mandar sua mensagem para que a gente possa debater, então, os assuntos. O Rodrigo, o Gilmar, na realidade, fala: sou contrário que o Estado seja inchado, porque o governo não sabe administrar, falando sobre a respeito dos radares, né? A Lucimar fala sobre ideologia, né, na política. O Renato faz um comentário também. Obrigada pela participação de vocês aqui. Vamos participar e mandar sua mensagem opinando em relação aos assuntos aqui que a gente vai abordar.